Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, eu tava aqui estudando um pouco a palavra de Deus, né? E eu decidi dividir com vocês essa passagem. Que eu achei essa passagem, gente, muito interessante. Que tá em João 7. Eu vou ler com vocês, tá? A incredulidade dos irmãos de Jesus. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele, nem os próprios irmãos estavam crendo em Jesus. Olha que tremendo! Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Mas o nosso, sempre está presente. Nosso tempo sempre está presente com Deus. Não pode o mundo odiar-vos. O mundo não pode nos odiar. Mas a Deus, mas a mim me odeia. Porque eu dou testemunho ao nosso respeito, a seu respeito, de que as suas obras são mais. Quer dizer, as nossas obras são mais diante de Deus, né? Por isso que Deus precisa nos mudar. Então a gente chega para Deus totalmente todo errado, né, gente? E Deus vem com todo amor, com todo carinho, nos conserta. Vou ler de novo para vocês entenderem. Não pode o mundo odiar vós, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito, de que as suas obras são mais. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Jesus na festa dos tabernáculos. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Deus subiu em oculto, gente, né? Ou foi o João? Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Deve ser Deus. Ora, os judeus procuravam na festa e perguntavam: Onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: Ele é bom, e outros: Não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. A controvérsia entre Jesus e os judeus corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: Como sabe este letras sem ter estudado? Como Jesus sabe as letras sem ele ter estudado? Aí Jesus responde: Respondeu-lhe Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Olha, gente, que tremendo. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Olha o que Jesus fala, que não vos deu Moisés a lei, ele fala, Moisés não te deu
a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão. Tens demônio? Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus. Um só feito realizei, e todo vós admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, né? Ele precisou circuncidar o filho de Moisés, com Moisés. Se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais o homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, porque vós indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado, ao todo, um homem, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Aí continua, gente. Os guardas mandados para prender Jesus. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente, e nada lhe dizem. Porventura, reconhece verdadeiramente as autoridades que este é, de fato, o Cristo. Nós, todavia, sabemos onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse. Olha o que Deus responde. Ele não veio ao mundo porque por ele mesmo, ou também porque ele quisesse. É o que ele fala. Mas aquele que me enviou é verdadeiro. Aquele a quem vós não conheceis, eu o conheço, porque venho da parte dele. E fui por ele enviado. Ele fala: eu conheço Deus o Pai. E por eu conhecer Deus, ele me enviou. É o que ele fala aqui. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me, e não me acharás. Também, aonde eu estou, vós não podes ir. Ele fala: vocês vão me procurar, mas vocês não vão me achar, porque eu vou estar com Deus. E vocês não vão poder ir lá me ver. É o que ele fala aqui. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este, que não o possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz? Haveis de procurar-me e não me achareis? Também aonde eu estou, vós não podes ir. Jesus, a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente
verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, onde era Davi. Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Ninguém podia colocar a mão enquanto não chegava o tempo. Os guardas voltam sem Jesus. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois os fariseus: será que também vos fostes enganados? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Gente, eu li João 7 todo, tá bom, gente? Porque eu achei essa passagem muito, muito interessante. Que aqui Deus fala sobre o ensinamento que Deus deu para ele, o ensinamento. Ele fala, ele explica para aquelas pessoas, né? E aquelas pessoas ficam com dúvidas e perguntam: como assim? Como assim? Você vai para um lugar onde a gente não pode ir? Eles ficaram com dúvida, não estavam entendendo o que Deus estava falando ali, porque Deus estava vendo o além. E eles não estavam vendo o além, eles estavam vendo ali o hoje. Na mente deles, eles estavam vivendo o hoje. E Deus estava no pensamento além do hoje, né? E aí, isso tudo foi tudo um aprendizado, um ensinamento que eu quis dividir com vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter assistido, tá, pessoal? Um beijo e até o próximo.